Na semana passada, o destaque ficou por conta da atividade de pesqueiros em beiras de rios, de acordo com a sua obrigatoriedade de preservação das APPs. É que muitos fazendeiros, além da pecuária, possuem mais de uma atividade e a produção de peixes é uma delas. Hoje vamos falar de condomínio rural, fazendas conjunta ou solitária, onde os condôminos exercem a mesma cota da propriedade. É que existem algumas dúvidas sobre condomínio rural, entre elas sobre a necessidade do licenciamento ambiental. Quem traz a resposta é o advogado Pedro Putini Mendes. Vamos conferir? Saudações, Pedro. Saudações, bem-vindos a mais um Direito Agrário. O assunto de hoje é condomínio rural, Vamos entender alguns detalhes importantes sobre esse assunto que frequentemente faz parte de muitas famílias de produtores rurais. O condomínio rural ele é uma forma de propriedade conjunta, Então, propriedade no sentido de imóvel rural, uma propriedade rural, onde os proprietários, que são chamados condôminos, eles vão exercer ao mesmo tempo frações ideais de direito de propriedade sobre este imóvel indiviso, Ou seja, a divisão ela é idealizada em cotas. Então, cada um tem uma cota de uma parte dessa propriedade, mas a matrícula é uma só, ou seja, todos simultaneamente são proprietários dentro de uma única matrícula, não há uma divisão em lotes. E é muito comum encontrar essas matrículas, aquelas matrículas onde tem vários proprietários ou vários adquirentes, ou todos receberam em doação uma propriedade e são proprietários ao mesmo tempo. Isso que é o chamado condomínio rural. Normalmente, nós não encontramos condomínios rurais que têm regras de utilização definidas. Principalmente quando há famílias, que o pessoal normalmente tem a matrícula, mas não definiu as regras de utilização, apenas no dia a dia acaba estabelecendo alguns acordos, Mas o correto é que se organizem esses acordos por meio de estatutos ou algum tipo de documento que determine a forma de administrar essa propriedade comum. A legislação, no caso o Código Civil, ele apenas determina que as despesas inerentes ao imóvel elas são divididas entre os condôminos conforme as suas frações, E que somente vai ficar isento de despesas e ônus aquele condômino que renuncia à sua fração. Fração como assim? Fração no sentido de são 4 proprietários, cada um tem 25% dessa propriedade. Então essa é a fração que eu quis dizer. E é importante também esclarecer que o condomínio, por ser instituído de maneira voluntária, ou seja, pela vontade das partes, se não recebidos também por doação, como acontece com os antecessores que transferem a propriedade para os seus sucessores de maneira simultânea, tornando-se condôminos, mas o condomínio ele também pode ser instituído de maneira obrigatória. Como assim? Por determinação da lei. Nesse caso, eu cito o exemplo de uma fração mínima de parcelamento. Quando temos um condomínio de proprietários em lotes individualizados com tamanho da fração mínima de parcelamento, aquele que é definido lá no módulo rural, que não permite a eles desmembrar essa fração mínima numa nova matrícula, porque ela já está naquele tamanho mínimo que a lei permite. E aí acabam permanecendo obrigatoriamente em condomínio. Essa obrigação de indivisibilidade que eu acabei de falar, ela decorre de uma determinação legal, que é o módulo rural. Normalmente essa informação é encontrada no CCIR de cada imóvel, em quantidade de hectares, como exemplo, um caso recente que eu cito aqui como exemplo, uma pequena propriedade rural de 50 hectares, que o módulo rural é 2 hectares e tem um condomínio de 50 proprietários, com 1 hectare cada um. Então, nesse caso, como o módulo rural é de 2 hectares, essa é a fração mínima para aquela situação, eles não vão poder desmembrar suas matrículas. E mais um detalhe, nesse caso que eu citei o exemplo, o Código Civil ele determina no seu artigo 504 que não pode um condômino em coisa indivisível, como é esse caso, vender a sua parte a estranhos se um outro condômino também quiser
esse lote. Então é interessante que existe um direito de preferência também. Portanto, aquele que está num condomínio obrigatório por lei, devido ao módulo rural, determina a fração mínima, não pode vender, não pode desmembrar seu lote para criar novas matrículas e nem vender para estranhos, deve primeiramente oferecer aos condôminos, sob pena de ter anulada a compra e venda que fizer com terceiros. Bom, se um dos condôminos comprovar essa venda, ele vai ter que buscar a justiça, depositar o valor de avaliação desse lote e exercer o seu direito de preferência. Enfim, voltando para o condomínio de proprietários, aquele que é mais comum, o Código Civil orienta também que cada condômino pode usar o imóvel conforme sua destinação, exercer todos os direitos compatíveis com essa indivisão, reivindicar esse imóvel de terceiros, defender a posse e dar em garantia apenas a sua parte ideal. O Código Civil ele também determina que nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem da posse e uso a estranhos sem consenso dos outros. E enfim, é uma situação bastante frequente, principalmente em famílias, né, que os familiares tenham entendimentos diferentes sobre suas frações, onde alguns desejam permanecer na atividade produtiva, aproveitando da propriedade do condomínio, e outros desejam vender a sua parte para investir em outros negócios, ou até mesmo desejam permanecer na atividade produtiva, mas exercendo suas atividades de maneira individualizada dos demais. E aí é preciso, nesse caso, delimitar quais são as áreas dessas frações ideais. E nesse caso, se for possível a divisão, não sendo qualquer daqueles casos de indivisibilidade que eu citei, como por exemplo a fração mínima, o condômino ele somente pode vender a sua fração ou exercer o seu direito de propriedade individualizada depois de solicitar aquilo que nós chamamos de extinção de condomínio, né? Ou seja, a divisão da coisa comum, como diz o Código Civil, cabendo a cada condômino responder por sua parte nas despesas dessa divisão. E na próxima edição do nosso Direito Agrário, nós vamos comentar especificamente sobre como que funciona esse procedimento chamado extinção de condomínio rural, com a divisão das frações ideais. Então agradeço mais uma vez. Para quem tiver interesse em acompanhar as edições anteriores, todas estão disponíveis no YouTube, Canal Rural Direito Agrário. Até a próxima!